Amém. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu quero concluir a mensagem dessa manhã contando para vocês a história de Pavel. Pavel é um irmão nosso na Romênia. E quando a Romênia estava vivendo o auge do comunismo, onde havia corrupção na política, escassez de alimento, escassez de tudo para a população, Pavel, Deus permitiu que ele tivesse uma empresa, uma confecção, e aquela confecção, apesar dos pesares, Deus permitiu que ela prosperasse, e ele, com o risco de ser preso, de perder a sua vida por causa do sábado, disso, daquilo, outro, Deus permitiu que a empresa prosperasse. Uma empresa alemã colocou os olhos na empresa de Pavel e fez uma proposta de fazer sociedade e disse o seguinte para Pavel: Pavel, essa sua empresa que hoje dá um resultado de $500.000 por ano, $500.000 por ano, nós vamos investir e você vai ter quadruplicado esse resultado em 2 anos. E Pavel fica ali, agora chega em casa com a sua esposa e ele começa a orar e clamando a Deus se ele deveria ou não entrar em sociedade para ter todo esse resultado na sua empresa. Sabe o que acontece? Nesse ínterim, Pavel recebe uma ligação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington, que estava reunida em uma mesa. E nessa mesa, eles estavam procurando alguém para ser pastor na Romênia. E lembraram do nome de Pavel e ligaram para Pavel e disseram assim: nosso irmão, nós estamos aqui reunidos, nós queremos que você seja o nosso pastor aí, nós precisamos de um pastor, você é um bom homem, um homem íntegro, correto, você aceita? Ele diz assim: o que implica isso? Assim, você vai passar a ganhar $250 por mês. Seria assim 0,01% do que ele ganhava. Disse: Senhor, o que eu faço? E agora ele ora mais ainda com a sua esposa. E eles resolveram entregar tudo o que eles tinham nas mãos de Deus. Amém? Tudo. Doaram tudo para a obra do Senhor. E foi para ser pastor na cidadezinha dele, que ele foi escolhido, 4 igrejas. E ele comprou, diz a história, o relato que está no livro Revolução do Espírito, da Casa Publicadora Brasileira. Eu recomendo você ler esse livro, Revolução do Espírito, da Casa Publicadora Brasileira. E ele chega lá no seu distrito e compra um carro daqueles russos antigos, né? É como se fosse assim uma caixa sobre rodas, diz o relato. Velho carro, podre. E ele foi ser pastor. As igrejas divididas, as igrejas com problemas, os anciãos disputando entre si. A igreja não tinha batismo há muito tempo e ele começa agora a fazer um programa de reavamento espiritual através de oração com a igreja. Chama os líderes para orar, as famílias para orarem. Bom, resumindo a história, 2 anos depois, a igreja tinha duplicado de tamanho. Amém? Reavamento verdadeiro aconteceu, a igreja duplicou de tamanho. Eu fico pensando, onde está o Senhor Deus de Elias? Será que essa igreja pode duplicar de tamanho em 2 anos? Formar outras igrejas. E Pavel estava pronto agora para fazer um evangelismo. Seria aquele o primeiro mais importante evangelismo. Depois de 2 anos ele conseguiu abrir as portas do local indicado, preparado, cartazes, propagandas, isso, aquilo, outro. E 2 semanas antes do evangelismo, Pavel está entrando na rodovia principal da cidade, quando um jovem de 19 anos, inadvertidamente, do nada, simplesmente se joga na frente do carro dele. No momento em que ele estava passando, e o carro bateu nas suas pernas, bacia, lançou ele longe, a ponto de ele passar por cima do menino, sem ter tempo de frear. Foi muito imediato, ele não conseguiu fazer nada. Só que quando ele passa por cima do menino, ele passa por cima do tronco, do peito e da cabeça dele. Vem a ambulância, leva o menino para o hospital, fazem radiografia, hemorragia cerebral, saía sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, perfuração pulmonar, traumatismo e hemorragia cerebral, bacia quebrada, pernas quebradas, braço quebrado, costelas quebradas, e eles fazem de tudo para salvar a vida do menino. Mas o menino veio a falecer. Eles cobrem o menino com um lençol.
No quarto ali onde eles haviam atendido, os médicos saem. Pável estava em prantos. Ele entra no quarto, se ajoelha ao lado do leito do menino. E aquele menino era conhecido em toda a cidade. O apelido dele era Mene Mene, porque ele era gago. Era um apelido que eles tinham dado para ele. Mene Mene, ele era gago. E ele tinha uma dificuldade de locomoção motora, sabe? Aquele problema. E outras vezes ele já tinha escapado de acidentes, outros acidentes. E aquele era o menino mais conhecido em toda aquela cidade. E Pável então se ajoelha ao lado do leito de Mene Mene e ele começa a clamar a Deus. Ali o menino coberto com lençol, ele diz assim: Senhor, Senhor, a minha vida pela vida do menino, eu tenho um evangelismo para fazer. Como é que eu vou pregar? As pessoas todas saberão na cidade que fui eu quem matou o Mene Mene. Eu não tenho condições de pregar, Senhor, a minha vida pela vida do menino. E um médico comunista ateu entra no quarto e vê ali aquele homem, pastor nosso, irmão nosso, orando, clamando e orando. Ele coloca a mão nos ombros de Pável e diz assim: se o senhor tinha que orar, o melhor que o senhor tivesse orado ao seu Deus antes. O senhor não vê que o menino está morto? Por favor, deixe-nos. Deixe-nos. E Pável foi para casa e ele se juntou aquela noite com a sua esposa e ele orou uma noite inteira por ela. Quando foi a última vez que eu passei uma noite inteira orando? Ó Senhor, desperta em mim um desejo ardente no meu coração de ver Jesus voltar. Desperta em mim um desejo ardente de pregar a Tua palavra com poder, com intrepidez. Aquele homem passou a noite inteira orando com a sua esposa, dizendo: Senhor, temos uma cidade para salvar, temos pessoas a ganhar, temos que levar Jesus para essa comunidade. Eles precisam saber quem Tu és. Senhor, em louvor e do Teu nome para ganhar essas pessoas, eu sei que Tu podes, ó Deus. Torna a dar a vida ao menino. Eles passam a noite inteira orando. Na manhã seguinte eles vão se dirigindo para o hospital para conversar com os familiares do Mene Mene. Ao invés de chegar no hospital e ver o hospital, a família em pranto, eles veem uma comoção no hospital. E médicos andando para lá e para cá com radiografias nas mãos. Ele não entende nada. Até que alguém pega ele pelo ombro e diz assim: o senhor, não foi o senhor ontem que esteve aqui, que atropelou? Eu tenho que mostrar algo para o senhor, venha comigo. E ele coloca ali e leva Pável a um lugar e abrem uma porta de um quarto. E para surpresa dele estava ali Mene Mene assentado. Onde está o Deus de Elias? E Mene Mene não estava somente assentado, mas ele estava comendo e levando a colher à boca sem o quê? Sem nenhum problema de locomoção motora. E ele estava falando sem gaguejar. Amém. Quem é esse Deus? Ele é o Deus que está só lá na Romênia? É o Deus que está na China? É o Deus que está somente no livro de Atos? Não. Ele é o nosso Deus, e esse Deus quer se manifestar em nosso meio, na igreja central de Curitiba. Deus quer se manifestar na vida de todo aquele que está me assistindo agora aí no sinal da internet, na sua igreja. Esse é o nosso Deus. O evangelismo aconteceu, e naquele evangelismo dobrou novamente o número de membros da igreja. Amém. Onde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias está, e Ele se manifestará onde se manifestar o Espírito de Elias. Qual é o Espírito de Elias? Submissão completa. E exercer fé e viver em Deus. Senhor, eu quero dedicar a Ti tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço, tudo. Minha vida, meu ser, minha empresa, meu trabalho, meu tudo é Teu, Senhor. Eu dedico a Ti, usa-me. Eu pergunto à minha igreja nessa manhã: você acredita que o Deus de Elias pode se manifestar em nosso meio nesses dias, sim ou não? E eu digo mais para você: se você aceitar ou não, Ele vai se manifestar. Se você quiser ou não, Ele vai se manifestar. Se você buscar ou não, Ele vai se manifestar. Porque Ele prometeu que iria se manifestar na vida de todos aqueles que nele crescem. Amém! E aquilo que aconteceu em Atos foi só uma ideia do que Ele vai fazer agora nos últimos dias. Porque aquela foi a chuva temporânea, mas esta será a chuva que vai iluminar toda a terra, e o Evangelho será pregado,
e Jesus virá. Amém?